Vamos retomando, então, essa sessão. A gente ainda tem mais duas apresentações e o espaço para debate e perguntas. Então, eu gostaria de imediato convidar o professor Roberto Germano para assumir a moderação dessa segunda parte das apresentações da manhã. O professor Roberto Germano, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, ele é atual presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba e representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP. Professor Roberto Germano, por gentileza. Está me ouvindo, Germano? Não te ouço. Germano, Patrick, me dá licença de eu dar uma orientaçãozinha. Germano, tem esse telefonezinho aí no meio, do lado do microfone. Desligado. Não, ele não está com o microfone desligado, não, ele está ligado, mas o som não está sendo transmitido. Então, se puder, por favor, clica aí no desativar áudio e ativar. Logo abaixo da sua imagem, abaixo desse quadrinho que eu estou lendo seus lábios, para tentar entender. Tem um microfonezinho e no meio tem um telefone, uma bolinha azul com um telefone. Clica nela, desativa seu áudio e clica de novo para ativar. Vamos ver se vai dar certo. Senão, talvez você vai ter que sair. Está me ouvindo agora, Ronaldo? Vocês estão me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Sim, Vamos lá, Roberto. Só um rápido recado antes de passar a palavra para você, para todos que estão nos acompanhando no YouTube, nessa sala. Todas as perguntas que não foram respondidas em função do tempo pelo presidente da CAPES, nós vamos organizar e vamos encaminhar para ele, para que venham as respostas, e essas respostas a gente compartilha com coordenadores de pós-graduação, tá? Eu peço desculpas, mas um número muito grande de perguntas chegaram e a gente tentou agrupá-las. Professor Roberto, o público é seu, por favor. Patrick, está me ouvindo? Está acompanhando, Patrick? Estou te ouvindo. Perfeito. Bom, eu gostaria de, em nome do CONFAP, o Conselho das Fundações de Apoio à Pesquisa de todo o Brasil, coordenação essa que está sob a responsabilidade do professor Fábio, que é da UFAL, de Alagoas, o qual temos o prazer de ser seu vice-presidente, e o CONFAP recentemente vem acompanhando todas as discussões voltadas para a questão do Sistema Nacional de Pós-Graduação, enfim, todas as questões atinentes à ciência e tecnologia do país. É um prazer, inclusive, participarmos deste Fórum Nacional de Pós-Graduação, que pela segunda vez vem fazendo essa interação com o CONFAP, o que é extremamente importante para os nossos programas de pós-graduação, sobretudo no momento onde a CAPES está lançando um edital específico via fundações de apoio à pesquisa de cada estado, que é chamado de PDPG, Programas Estratégicos para o Desenvolvimento dos Estados. Então, é um momento muito oportuno de trazermos essa discussão aqui no Fórum Nacional de Pós-Graduação, e hoje nós temos uma grata satisfação de termos aqui praticamente todo o corpo diretivo da CAPES, primeiro com a participação do nosso presidente Benedito, com o nosso coordenador de área, e neste momento agora vamos passar para um debate com a nossa diretora
de programas e bolsas da CAPES, professora Zenda Martins, que também teremos a participação do nosso ex-diretor Emílio Cantídio, que vem prestando colaborações, sobretudo na área desses programas de desenvolvimento. Patrick, eu acho que teve uma interrupção, né? Teve uma interrupção no som do Germano? Eu não estou mais ouvindo o Germano. Olha só, eu já coloquei a apresentação da professora Zena, né? A professora Zena prefere fazer o upload ou que eu vou passando os slides? Eu posso ir passando. E aí, se o tiver com problemas de internet, a gente pode tocar com a apresentação da professora Zena e depois ele retoma a moderação. O que vocês acham? Por gentileza, Ronaldo, eu acho que para a dinâmica e a gente ganhar o tempo da manhã, essa é uma boa possibilidade. Zena, posso ter o prazer de passar os slides para a senhora? Por favor, professor. Muito obrigado, viu, por estar comigo, já que eu fiz a interferência. A gente tem uma relação longa aí na CAPES, antes, quando eu estava na Pró-Reitoria, agora como coordenador de área. É um prazer tê-lo. Então, por favor, com a palavra, Patrick. Tomei um pouco aí, às vezes, do Germano, mas é para fazer o nosso fórum acontecer. Fique à vontade, me peça que eu mude no momento que precisar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao professor Patrick, ao professor Ronaldo, em nome de quem eu agradeço também a presença de todos os coordenadores dos programas de pós-graduação em zootecnia e recursos pesqueiros, agradecer o aceite do professor Emílio em participar comigo nessa apresentação, nesse painel, e é um grande prazer estar com vocês. Eu participei, acho que no ano de 2000, em Viçosa, eu acho que foi em Viçosa, de um encontro da Sociedade Brasileira de Zootecnia, e eu acredito que de lá para cá nós nos tornemos muito próximos. Eu tenho queridos e grandes amigos nessa área, como o professor Macari, da Unesp, que é um grande amigo, e eu tenho afinidade com alguns pesquisadores da área de zootecnia. Estou na CAPES há algum tempo, eu acredito que a maioria de vocês me conhece, e eu vou fazer uma apresentação tentando prestar contas do que nós fizemos na CAPES no ano de 2020. Em 2019, nós chegamos, e eu digo, nas outras apresentações que eu já fiz, eu digo que foi o ano de organizar a casa. Nós encontramos na CAPES, principalmente nas ações institucionais, um modelo de distribuição de bolsa, nem um modelo, uma distribuição de bolsas com assimetrias, um programa PNPD com assimetrias na distribuição, uma concessão automática de bolsa para cursos recomendados pelo CTC. Nós encontramos um orçamento de bolsa insuficiente para honrar os compromissos em 2019, onde nós tínhamos um déficit de mais de 200 milhões de reais, e logo veio um congelamento de bolsas. Nós tínhamos assimetrias não só na distribuição de bolsas, como aos cursos de pós-graduação, quanto nas cotas de bolsas da Pró-Reitoria. Nós tínhamos programas estratégicos sem um alinhamento com a missão da CAPES, com a missão institucional da CAPES, e vários dos programas estratégicos nós não tínhamos o protagonismo que a CAPES merece. Além do mais, na assimetria de distribuição de bolsas, eu tinha cursos dentro da mesma área, nota 3, com 90 bolsas, e curso nota 7, com 15 bolsas.
ou uma área, a nota de avaliação da CAPES não fazia nenhuma distinção. Então, o que nós fizemos? O ano de 2019 foi um ano de organizar, e a partir de 2020 nós já implementamos algumas ações, e sobre essas ações, tanto eu dividi em 3 eixos: o eixo institucional, o estratégico e o de disseminação da informação científica. Todos esses eixos, eles são sob a nossa responsabilidade aqui na Diretoria de Programas e Bolsas no país. Por favor, professor, podia passar? Por favor. O próximo. Próximo. Nas ações institucionais, nós implementamos o modelo de distribuição de bolsa em março de 2020, através da portaria, a portaria 18 a 20 a 21, ele implementou um modelo de distribuição de bolsas aos cursos de pós-graduação. E com a portaria 34 de março de 2020, ele acelerou esse modelo, ou seja, nós íamos levar algum tempo para contemplar os cursos de melhor avaliação, nós aceleramos. Então, os cursos nota 6 e 7, eles tiveram as bolsas implementadas com mais agilidade. Nós saímos de um patamar dos programas institucionais de 80 mil bolsas para 84 mil bolsas em março. Nós instituímos um grupo de trabalho formado pela minha equipe aqui na CAPES e por representantes do Fórum de Pró-Reitores, para ver o modelo de distribuição de recursos de custeio. Esses recursos são distribuídos através do PROAP e do PROEX. Esse grupo está concluindo as atividades, e para que os programas não ficassem prejudicados no primeiro semestre, nós decidimos repassar a primeira parcela, dividimos o PROAP e o PROEX em 2 parcelas, e resolvemos passar a primeira parcela até que o grupo tenha os trabalhos concluídos. Eu sei que na próxima semana eu tenho uma reunião com esse grupo, e eu acredito que eles já tenham uma proposta para apresentar para a CAPES. Fizemos também, durante a pandemia, uma ação emergencial para os programas de pós-graduação que tem aderência a combate a endemias e pandemias. Nós fizemos uma concessão de bolsas emergenciais de mestrado e doutorado para os programas 5, 6 e 7, que estavam em linha de frente no combate à pandemia. Nós também fizemos, em primeiro momento, uma prorrogação de bolsas de 3 meses, e agora, com a nova portaria, a 121 de agosto, nós estendemos esse período por até 6 meses. Por favor, professor, o próximo. Nos programas estratégicos, nós concluímos o programa Entre Mares, que foi uma ação emergencial com derramamento do óleo na costa brasileira. Concluímos o julgamento e implementamos os projetos. Foram 15 projetos selecionados, e nós já implementamos todos os projetos. Nós já vamos ter resultados a partir de dezembro desse ano. Implementamos 3 editais de combate a pandemias, que foi uma ação emergencial que aprovamos de imediato 38 projetos, depois para fármacos e imunologia aprovamos 46 projetos, e para telemedicina e análise de dados médicos, que aprovamos 25 projetos nesse último edital. As bolsas desses editais, elas já começaram a ser implementadas, com sua conclusão agora em setembro. E fizemos também um acordo com o Conselho Federal de Enfermagem para apoio na área de enfermagem, mestrado profissional, onde nós tivemos um investimento de 4,8 milhões para 25 projetos selecionados. Por favor, professor, próximo. Além do que, fizemos um acordo também com o Conselho Regional de Nutrição, para apoiar a formação de nutricionistas em mestrados profissionais.
divulgamos o resultado agora, essa semana, do programa da Amazônia Legal, que é um programa voltado para trabalhar com as assimetrias, é um programa que a gente pretende ter um olhar diferenciado e com de longa duração, onde a gente está preocupado, nós estamos preocupados com a assimetria regional, principalmente na Amazônia Legal, pensando na consolidação e nucleação dos programas Nota 3 e 4 também da Amazônia Legal. Fizemos, e está na jurídica, eu acredito que termina agora, em colaboração com o FAP, um edital onde a gente também vai trabalhar com os programas emergentes estratégicos nos estados, os programas estratégicos nos estados, que podem ser emergentes e programas em consolidação. Está errado isso aqui, agora que eu vi que está errado. Estratégico, programas estratégicos nos estados, vamos apoiar programas emergentes e programas em consolidação. Cerca de 1.800 bolsas serão contempladas nesse edital, que eu acredito ele seja publicado até sexta-feira, e estamos fazendo também, que não é da área de zootecnia, mas é o de Segurança Pública e Ciências Forenses, um acordo com o Ministério da Justiça, onde a gente está prevendo um investimento de 9 milhões para apoiar 23 projetos com vigências de 4 anos. Próximo, por favor, professor. Além das ações dos eixos institucional e estratégico, está sob nossa responsabilidade também o programa de apoio a periódicos, o portal de periódicos. E dentro desse programa, nós temos o programa de apoio a eventos, que nós estamos financiando 499 eventos científicos, num valor de 13 milhões, nós tínhamos um segundo edital, e esse edital nós não lançamos, porque todos os eventos do primeiro semestre, eles foram prorrogados até 31 de dezembro de 2021, ou até o dia 31 de março de 2021, de acordo com o formato do evento, se presencial, até 31 de dezembro, se de forma online, até 31 de março de 2021. Além disso, a coordenação geral do portal de periódicos, nós conseguimos, junto aos editores, a liberação dos editores internacionais de acesso aos conteúdos sobre o coronavírus, e que eram anteriormente restritos ao nosso público participante do portal. Hoje ele está expandindo para todo o público. Próximo, por favor. Aqui eu trouxe mais ou menos uma visão de como foi o modelo de distribuição de bolsas, implementado agora em março, na área de zootecnia. Qual foi a premissa principal desse modelo? Atrelar a distribuição de bolsa ao processo de avaliação da CAPES, contemplar mais as bolsas em nível de doutorado, porque essa é uma meta que a gente ainda não atingiu no Plano Nacional de Educação. O mestrado nós já atingimos em 2017, mas o doutorado nós não atingimos. E na área de zootecnia e recursos pesqueiros, tivemos um aumento de bolsas no doutorado, e lógico, como nós contemplamos o doutorado, o mestrado teve uma pequena redução, e o número de programas de pós-graduação e nível de mestrado, que ganharam bolsa ou mantiveram o número de bolsas, cerca de 70% dos programas. E, no caso do doutorado, nós tivemos cerca de 80%, 81%, eles ganharam ou mantiveram bolsa em nível de doutorado. É mais ou menos isso que eu queria falar, eu prefiro fazer uma apresentação rápida para que a gente tenha mais tempo para perguntas, e algumas das perguntas que foram feitas ao professor Benedito, eu acredito que elas também serão feitas a mim, então eu prefiro ter um tempo maior para respostas do que ficar fazendo a apresentação. Obrigada a todos, e fico à disposição. Muito obrigado, professora Zena, pela apresentação. De imediato passamos
a palavra para o professor Emílio Cantillo para as suas considerações. Fique à vontade, professor Emílio, a sala é toda sua. Boa tarde, bom dia a todos. Eu estou sendo visto e ouvido. Perfeito, Emílio. Perfeito, né? Porque às vezes eu sou um pouco jurássico ainda, então de vez em quando eu não sei usar direito esse negócio. Então, primeiramente, eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Zootecnia, em nome do professor Patrick Schmidt, ao Ronaldo Lopes de Oliveira, coordenador da área, e ao professor Roberto Germano, que me convocaram para essa reunião, não é? Eu fico muito feliz em estar com vocês aqui hoje, né? Já participei de algumas outras encontros, mas hoje eu tenho um prazer de estar participando desse encontro junto com a professora Zena, aqui, ó, nesse painel, que muito me alegra pelo fato de termos trabalhado tanto tempo juntos, não é? E termos tido tantas alegrias, né, no dia a dia da diretoria de programa da CAPES. Eu realmente fico muito satisfeito em poder falar com todos vocês. Quero também cumprimentar o professor Francisco, coordenador do nosso doutorado, zootecnia. Em nome dele, eu faço a minha reverência a todos os coordenadores de pós-graduação nesta área de zootecnia curso pesqueiro que estão conosco nesse encontro. Aqui na Rural, a gente, ao longo desse período de trabalho em home office, a gente fez uma atividade muito interessante que chamamos de consolidação da pós-graduação, série de atividades com as coordenações dos programas, e entre uma delas, uma série webinar com pessoas muito experientes da pós-graduação brasileira. E ontem nós tivemos a presença do professor Abílio, né? E foi uma tarde maravilhosa, de muita reflexão, e vou até aproveitar algumas ideias do professor Abílio para colocar nessa pequena e rápida fala que eu vou fazer aqui também agora, e espero que depois a gente possa ter algumas perguntas para aprofundar esse debate. Ao longo desses anos todos que eu vivo na administração, ou vivi, né, na administração da pós-graduação e da universidade, fui pró-reitor de pesquisa, coordenador de pós-graduação, reitor e depois diretor da CAPES, presidente da DIFES. Então, a gente viu um bocado de coisa acontecer por aí, no meio do mundo, e isso nos deixa muito, assim, intrigado com algumas coisas, né? Eu queria falar, assim, sobre a universidade e a pós-graduação. Geralmente, quando a gente tem um reitor que veio da pós-graduação da pesquisa, esse camarada até, ele faz um bom reitorado para pós, né, graduação. Porque são tantos os problemas que terminam os reitores se envolvendo mais com a graduação, com não sei o quê. Então, quando ele tem um sentimento da pós, ele é uma pessoa que geralmente traz uma gestão boa para a graduação na universidade. Todos vocês sabem que a pós-graduação ela não está desenhada bem firmemente no próprio PDI da instituição, são grupos de pessoas que se reúnem e, de repente, chega para o pró-reitor com uma proposta da PCN e tal. Então, essa necessidade da universidade ter um desenho para a sua pós-graduação é uma coisa que vem tomando um certo vulto, inclusive com a CAPES nos instigando, né, para que a gente possa realmente ter uma decisão mais institucional no desenho da nossa pós-graduação, até porque tem universidades que realmente têm uma vocação maior, e se ela puder ser
se ela puder desenhar melhor a sua pós-graduação, ela tem mais chance de ter uma pós-graduação de maior qualidade. E isso passa, né, não só pelos investimentos da CAPES, do CNPq, mas passa também por uma decisão institucional séria, né, onde o capital humano seja bem pensado na hora dos concursos públicos para atender também a pós-graduação. Isso é uma coisa, tanto a formação, os concursos, né, os concursos públicos, e tudo isso tem que estar desenhado dentro da pós-graduação, tem que estar desenhado no ambiente institucional da pós-graduação, né? Então, isso é um ponto muito importante, como a universidade olha a sua pós-graduação para que ela seja uma pós-graduação de sucesso, que dentro da universidade tenha um certo nível de exigência para que a pós-graduação cresça, né? Que nós não tenhamos aí cursos conceito 3 por dezenas de anos, né? Isso tudo tem que ser pensado. Qual a solução que a universidade e a Pró-Reitoria de pós-graduação dará para a sua pós-graduação? Qual a meta, né? A meta que nós queremos para a nossa pós-graduação? Isso é uma coisa muito importante. O segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão da CAPES, né? E da pós-graduação. Eu ficava, assim, meio boquiaberto quando reitores esperavam que a CAPES desenhasse tudo, né? Ou quando eu estava na diretoria de programas, às vezes os pró-reitores pediam a nós que nós decidíssemos o que fazer quando são assuntos da universidade, que competem à universidade, que é inerente da autonomia universitária. Então, essa relação CAPES com universidade, ela é muito necessária e é muito importante que a gente tenha esse limite, onde cada um pode, digamos assim, respeitar, né, o outro, né? E nesse sentido, eu vejo que as coisas não mudam muito, né? Há tantos e tantos anos, eu continuo como professor, eu continuo como assessor da reitoria para a pós-graduação, ajudando a professora Madalena, que é a nossa pró-reitora, e eu vejo que o desenho dos programas de mestrado, os desenhos dos doutorados, especialmente dos mestrados, é o mesmo, é aquela coisa que foi igual a 50 anos atrás, como bem disse o professor Benedito, quando a pós-graduação começou. Outro dia eu fui fazer uma palestra no programa de pós-graduação, festejando os 40 anos, e o conceito do programa era 4. Aí meu primeiro slide foi: vocês estão satisfeitos com o conceito 4? Aí foi uma água fria, né? Aí foi um barulho danado na reunião. Mas esse que é o ponto. Eu acho que a gente está pensando ainda em mestrados como da época que nós fizemos. Eu digo nós, né? De 60 e tantos anos, fizemos nossa pós-graduação, que era para formar professores, né? O mestrado e o doutorado que foi criado foi formação de professores universitários. E eu acho que o exemplo bem claro que a gente viu hoje nessa palestra do Ronaldo é que, e mesmo existindo programas profissionais e acadêmicos no nível de mestrado, na área de vocês, ambos formam pessoas, 60% das pessoas, para o setor, a sociedade, não necessariamente para a academia ou para a pesquisa, ou talvez até mais, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, instigar um pouco. O que é que nós queremos com mestrado ainda hoje? Nós queremos muito com doutorado, né? E os doutores são muito importantes para a academia e para a pesquisa, mas eles são também muito importantes para as empresas, né? Para as empresas, porque eles são capazes de desenvolver com muita competência ideias novas, né? Tocar não só pesquisa, mas tocar também várias ideias novas dentro de uma empresa, não sem nenhum problema. Eu acho que isso, especialmente nas agrárias, né? Na zootecnia, nas agrárias, de modo geral. Então, essa questão a necessidade de criar um mestrado
Eu acho que talvez isso fosse necessário, de certa forma, que mestrados fossem criados, mas com tempo limitado, né? Porque geralmente as universidades dizem, olha, se você orientou 2, 3 alunos de mestrado, você pode ser um orientador de doutorado. Então, que a gente criasse, que nós criássemos mestrados, mas com tempo limitado. As avaliações agora são quadrienais, então leva um tempo enorme, né? 10 anos, praticamente, para 2 avaliações e meia, né? 12 anos para 3 avaliações, e o indivíduo não sai do 3. Então, o foco tem que ser uma coisa que rapidamente passe para um outro nível, porque o Brasil precisa desse segundo nível, né? O mestrado, eu acho que... e tem um custo, né? E não é pequeno, o custo do mestrado. Um programa que tem mestrado e doutorado com bolsas iguais, ela tem metade do valor do investimento, 2/3 do investimento é doutorado e 1/3 é mestrado, né? Aluno de mestrado. Outro aspecto também que eu gostaria de salientar aqui, que eu vivi muito aí na CAPES, era a situação de que programas de pós-graduação abrir vagas só para alunos com bolsa. E mesmo que um aluno queira fazer, não tem, só pode ser aluno com bolsa, porque a gente coloca no mestrado já a questão do tempo integral, né? Então, não é outro. A gente tem pessoas que querem fazer um mestrado ou um doutorado e que não podem ter tempo integral, dedicação exclusiva à universidade. Então, a gente tem que repensar essas coisas, porque a gente não focou nisso ainda, com a devida atenção. Então, essa relação CAPES e pós-graduação, ela é aprimorada, a gente reconhece da relação do FOPROP com a pós-graduação. A DPB sempre muito atenta a isso, Zena é muito atenta a essa conversa com vocês, e isso deve permear esse novo mundo que a gente vai enfrentar, que não vai ser igual ao passado pós-pandemia, né? Vou falar no final sobre isso, mas eu acho que a gente tem que já começar a pensar que esse mundo, que nós não vamos voltar ao normal, vamos voltar a um normal diferente, né? Na minha opinião. E também, aí vem o terceiro item que eu queria só fazer uma reflexão aqui também para instigar vocês, é a questão da pós-graduação e a sociedade, do que a pós-graduação produz e como ela impacta a sociedade. Um curso, por exemplo, de pós-graduação instalado no interior, num campus avançado da universidade, como ele pode impactar aquela região, né? E como um curso de uma universidade mais já consolidada pode impactar uma região maior, né? Como a Rural Pernambuco pode ser importante para o Nordeste. Essas coisas todas que não são medidas. O presidente falou muito bem nessa linha, quando ele falou que a avaliação ela avalia o processo, mas os impactos não são mensurados, necessariamente bem mensurados. Então, eu acho que temos que debruçar sobre isso. Tem gente muito boa no Brasil que pode nos dar indicativo, né, métricas para quais são os impactos socioeconômicos e ambientais da nossa produção científica, da nossa produção técnica, né, no tocante a mostrar à sociedade que que a universidade, na sua pós-graduação, tem feito algo muito importante pela pós-graduação. Ontem, conversando com o professor Abílio, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que quando houve aqueles cortes lá nos anos 2017, 2018, e que houve aquele movimento muito grande em prol da pós-graduação brasileira, o sentimento da sociedade não era exatamente que o corte orçamentário vai impactar as pesquisas, mas sim que o corte orçamentário, o sentimento, né, da sociedade, ele impactar a questão da sobrevivência dos alunos. Eu acho justo, mas não era esse o foco que nós estávamos trabalhando para mostrar à sociedade que cortes na ciência e tecnologia, na educação, têm impactos no país, tem impacto na pesquisa do país, tem impacto na formação das pessoas, não só nas pessoas em si. Então, isso
são entendimentos que a nossa sociedade não consegue ver na nossa universidade, e a gente precisa trabalhar isso, especialmente nós que somos da pós, né, que gostamos de transformar a pós em algo mais importante, né, do ponto de vista, você vai numa universidade europeia ou uma americana e vê a importância como a universidade se sobressai na sociedade como sendo um local onde as soluções são criadas, né? Nós temos uma relação muito forte com a Louisiana State University nos Estados Unidos e é impressionante, eu vou lá frequentemente, e é impressionante como digamos assim, a área agrícola respeita o desenvolvimento das universidades, como aqui no Brasil também, né? Nas universidades agrárias, que tem nas agrárias uma área muito forte, né? na saúde. Então, a gente vê como a gente impacta, mas, mesmo assim, a gente não tem o abraço da sociedade, o reconhecimento do mérito. Então, isso a gente precisa criar. Eu acho que a gente precisa realmente, no futuro, ter isso como uma meta. Não sei como, né? Usando as redes sociais que hoje nós temos, que são tão úteis e são tão rápidas, né? Na questão da informação. Então, a gente precisa melhorar essa capacidade de mostrar que o que nós fazemos, a zootecnia, imagina, os pesqueiros, né? A importância que nós temos para o país, né? Com o PIB decrescente, e nós somos os pilares, né? da manutenção do PIB, pelo menos onde ele está hoje, né? Com mais de 30% do PIB sendo de origem agropecuária. Então, eu acho que isso é muito importante, essa capacidade nossa de pensar como a sociedade deve nos olhar e como ela deve querer bem a gente, né? Porque fazemos muito por ela, mas não somos capazes de mostrar. Aí, eu tenho mais dois tópicos rápidos para falar com vocês, para provocar vocês, quero ouvir um pouco de vocês, quero aprender muito com vocês. Nós temos a questão da assimetria. A simetria foi algo que... A simetria regional, a simetria de áreas e tal, foi algo que, desde o nosso tempo de pró-reitor, depois de reitor e depois de diretor da CAPES, a gente vem falando sobre isso. E, na realidade, quando eu saí da CAPES, que vim para aqui, para Recife, e fui com a diabetes meio descontrolada, e fui caminhar na praia, comecei a pensar. A assimetria, ela existe porque ela existe, ela não tem jeito. Quer dizer, você não cria pós-graduação por decreto, né? Nem vontade de reitor. Tem que ter um corpo mínimo de pessoas que queiram fazer pós-graduação, que é outro problema, né? Ser doutor é uma coisa, querer fazer pós-graduação é outra. Né? Eu digo sempre que é acrescentar trabalho, né? Sem remuneração própria, né? Então, esse lado é uma coisa muito interessante. Nós vimos no mapa que o Ronaldo mostrou certos números, mas uma coisa que eu acho importante é que o seguinte, é que a verdadeira assimetria hoje, em relação ao Norte, Nordeste, um pouco do Centro-Oeste, ela se dá no âmbito da qualidade. Da quantidade não tem jeito, é aquilo mesmo. Você não pode querer que as 5 regiões do Brasil, cada uma tenha 20% da pós. O Sul e o Nordeste têm 20% da pós, quase 21%, o Sul, 20% o Nordeste, mais ou menos isso. Mas se você comparar o Sul com o Nordeste, o Sul tem 21% da pós e 20% da qualidade, medido com os custos conceitos 6 e 7. O Nordeste não tem. Se você for para o Norte, que tem 8%, 6% da pós-graduação brasileira, em número de cursos, não tem os mesmos 5% ou 6% da qualidade. Então, a assimetria está na qualidade. Né? E por isso eu terminei criando um programa chamado Programa Qualidade, que fui aplicando em várias universidades do Norte e do Nordeste, e a gente realmente teve êxito com isso.
Programa qualidade é ter mais cuidado com os programas, ter acompanhamento dos programas, ter a universidade abraçar o programa, né? E os professores, os alunos também abraçaram o programa com metas claras do que querem fazer para poder chegar no próximo conceito. É isso que eu digo. Cria-se o mestrado, mas com metas claras para chegar no próximo conceito, para o programa ter o seu doutorado. Então, eu acredito que e isso não é muito simples de explicar, não, viu? A gente tem dificuldades, às vezes, de explicar isso em universidades que são menores, que tem tem um reitor que não é muito apaixonado pela pós-graduação, não quer botar dinheiro extra, né, na pós-graduação, tem que botar. Né? Se a CAPES bota R$1 milhão na pós-graduação, o reitor tem que dar R$1 milhão, senão a pós-graduação não cresce. Está entendendo? E isso vai passando o tempo e, bom, então, isso é uma coisa muito importante. A simetria da qualidade. Lembre disso. E, para finalizar, eu estou igual a Zena, quero acabar já. Gente, nós vamos sair dessa pandemia e a gente vai encontrar um país com 2 orçamentos, né? Um orçamento baixo, pequeno, difícil, que é o orçamento geral da União do ano que vem, estão construindo, né? E um orçamento de guerra, né? É o passivo que vai ficar da pandemia, que é um monte de dinheiro. Então, isso significa que, de alguma forma, a gente vai ter que pagar. Então, eu não espero crescimento. Sinceramente falando, eu não espero. Eu sei do esforço de cada um de vocês da CAPES, cada um de vocês do CNPq, mas é uma coisa clara. A gente não pode também não ser objetivo, né? Então, o que é que eu penso, então? Eu acho que a pós-graduação ela tem que ter uma nova matriz de financiamento. A pós-graduação tem que... os reitores, os coordenadores de programas, os pró-reitores, todo mundo, né? Tem que fazer um novo desenho até do Plano Nacional de Pós-Graduação. Ele tem que ter um novo desenho onde o setor privado tem que compreender a importância dele. Eles não querem mais custos, né? Mas talvez eles queiram fazer algum tipo de investimento que beneficie eles próprios, né? Eles têm benefícios fiscais, tem um bocado de coisa que a gente não usa. Não usa. A CAPES tem uma lei, está na esfera da CAPES uma legislação de benefício fiscal no imposto de renda das empresas que podia aportar milhões na CAPES. E isso nunca foi devidamente usado. Então, eu quero realmente deixar com vocês aqui essa provocação. Como é que eu posso colocar uma parceria público-privada na pós-graduação das universidades? Aqui eu tenho exemplos em casa. Um dos meus filhos é professor daqui do programa de solos, que eu também sou, mas não estou mais na pós, estou agora quase aposentando. Então, ele escolheu a linha do setor privado. E cada aluno dele tem uma bolsa do setor privado, tem recursos do setor privado, trabalhando dentro do setor privado, no caso, no setor sucroalcooleiro. Não vou dizer que isso é possível em todas as áreas, mas em várias, e as áreas da zootecnia é muito possível. É muito possível. Precisamos ter uma capacidade de mobilizar o setor avícola do Brasil, uma maravilha, o setor da bovinocultura de leite de corte do Brasil. Como é que nós precisamos dar mais atenção e talvez dividir o nosso trabalho de pesquisa para achar soluções. É impressionante. As universidades que têm um escritório de solução de problemas, já vi isso na USP, já vi isso na Unicamp e em outras universidades brasileiras, que tem escritório de solução de problema, como tem problema besta para ser resolvido por nós, né? Eu lembro do professor Sabarreto, grande reitor da UFMG, quando ele dizia que 3 teses de doutorado
solucionar o problema do pão de queijo, né? Porque pão de queijo, no meu tempo de 20 anos, 30 anos atrás, só comia em Minas, né? Não tinha, no Brasil não tinha canto nenhum. Hoje você vai no supermercado, está lá congeladinho. Então, a solução para congelar o pão de queijo e depois fazer ele no forno ou no micro-ondas foi dada por teses de doutorado, né? Na escolha do fermento, enfim, não sei exatamente como foi, mas gerou uma indústria, né, mundial. Tem pão de queijo no mundo, né? Então, a gente tem capacidade de dar soluções incríveis, né? E, às vezes, a gente fica... a gente não foca nisso. Então, eu acho que o normal diferente que vai chegar daqui a pouco vai exigir da gente essa habilidade, não só de conseguirmos trazer para dentro da universidade o setor privado, não digo produtivo, porque produtivo nós somos, né? Setor privado, para ele ser nosso parceiro na parceria público-privada e também no formato da educação dos nossos graduandos, né? Mestres e doutores, com a visão mais eclética do que a visão da pesquisa apenas e da educação. Nós não somos mais universidade formadora de professores, nós somos universidades formadoras de cérebros, que possam ser úteis em qualquer segmento da sociedade. Era isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha provocado um pouco, estou aqui à disposição de vocês, muito obrigado. Muito obrigado, professor Emílio, pela belíssima apresentação. Eu não sei se Patrick tem alguma recomendação para nós iniciarmos o debate com resposta para as perguntas. Podemos continuar? Feitas as duas apresentações, eu creio que algumas questões que foram levantadas, inclusive para o professor Benedito, se aplica para a nossa diretora Zena e também para o professor Emílio, mas a maioria das perguntas que estão sendo dirigidas aqui foram para a nossa diretora Zena Martins, sobretudo com uma preocupação muito grande com um tema que vem, de certa forma, assustando um pouco a comunidade científica, sobretudo que milita na pós-graduação, com o anúncio de que na PILOA para 2021 há um indicativo de redução orçamentária próximo a 30%, o que certamente prejudicaria um pouco a questão de bolsas, e aí a Isis Alves, da Universidade Federal de UFV, ela pergunta justamente quais seriam as perspectivas de bolsas para o ano de 2021 no nível de formação de mestrado. Ao mesmo tempo, também, o Marcos Antônio Orrico, lá da Universidade de Grande Dourados, ele questiona justamente essa questão do número de bolsas, dizendo que um curso de mestrado que nasceu conceito 3, após as avaliações completas, consegue o conceito 4 e aprovou um doutorado, no entanto, também ter suas bolsas reduzidas. Será que isso seria justo? E, ao mesmo tempo, também o Danilo Streiter, que apenas enumera o seu programa, mas não diz qual é a universidade, que o seu curso, que é conceito 6, também teve uma redução em torno de 26% de bolsas, de modo que se a nossa diretora Zena pudesse contextualizar essas perguntas com essa preocupação orçamentária, fica à vontade, professora Zena. Danilo é da URGS, tá? Só para deixar registrado. Perfeito, obrigado. Começando pelo orçamento de 2021. Realmente, o orçamento de 2021 é preocupante, tanto para a CAPES quanto para o CNPq, é preocupante para o MEC. Eu tive uma reunião na segunda-feira com o secretário executivo e o SPOA do MEC, o senhor Adalto, e sim, coordenada pelo ministro da Educação, onde o MEC está preocupado e está discutindo, conversando com a economia, junto à presidência da República, e eu acredito que a reunião que o professor Benedito saiu
e foi para o MEC justamente para tratar do PELOA de 2021. Eu fico muito preocupada se configurar essa redução orçamentária para 2021, porque a diretoria de programas é a diretoria que tem o maior orçamento da CAPES, e isso impacta diretamente nas nossas bolsas de formação, mestrado e doutorado. Por mais que se faça remanejamentos internos na CAPES para a diretoria, igual nós fizemos esse ano, da Diretoria de Relações Internacionais, para que pudéssemos implementar algumas ações novas, porque os nossos bolsistas não foram para o exterior, né, por conta da pandemia, isso vai afetar diretamente as nossas bolsas. Mas eu acredito nas negociações que estão sendo feitas junto ao Congresso, junto ao Ministério da Economia, pelo Ministro da Educação, junto à Presidência da República, que isso será revestido. Quanto aos cursos nota 4, o modelo de distribuição de bolsa, ele veio mais para contemplar o nível de doutorado e os cursos de excelência, e eu vou responder depois ao professor Danilo. Claro que nós tínhamos cursos com notas inferiores, quando eu digo curso 3, cursos 7 vezes 3 em avaliações consecutivas na CAPES, curso 5 vezes 3 na avaliação consecutiva na CAPES. Então, e esses cursos detinham um maior número de bolsa do que cursos 6 e 7. Agora, nós temos cursos 6 e 7, que por algum tipo de política que foi implementada no passado, que eu não vou questionar, esses cursos também tinham mais bolsas do que o modelo aponta. Então, esses cursos que tinham mais bolsa que o modelo aponta, teve uma rede de bolsa, sim, porque você tem um orçamento, você tem um número de bolsa, você tem que tirar de algum para colocar em outro. Apesar de que nós saímos de 80 mil bolsas para 84 mil bolsas, nós tivemos um crescimento, mas mesmo tendo esse crescimento, nós temos que fazer um remanejamento. Alguns perdem para outros ganharem. E mesmo o curso 6 e 7, por determinadas políticas, eles tinham bolsa acima do que o modelo direcionava. Então, essa é a resposta para o professor Danilo. Eu mandei, e parece que tem um outro que diz que a minha tabela não condiz com a realidade, eu mandei para a organização do evento a tabela de distribuição de bolsa curso a curso da área de zootecnia e recursos pesqueiros do ano de 2019 e do ano de 2020. Ali estão todas as bolsas e eu gostaria depois que vocês disponibilizassem isso para os coordenadores de programas de pós-graduação. Respondi, professor Germano. Professora Zena, desculpa, Germano, recebi já a planilha aqui e peço autorização. Posso compartilhar com os coordenadores, então? Com certeza. Obrigado. Vamos deixar para compartilhar no final, porque eu acho que tem mais perguntas, né? E não é agora não. Eu vou depois preparar um e-mail, e mandar para todos. Não, deve sim. Essa distribuição de bolsa já está no site da CAPES, mas como todo site é difícil você encontrar a informação que você quer, né? Então, só da zootecnia eu encaminhei para vocês. Eu sou rápida nessa questão de filtragem de área e de concessão. Professor Roberto, eu não estou te ouvindo. Desculpa, Roberto, liga o microfone. Perfeito, obrigado, Zena. Dando continuidade, nós temos uma questão levantada aqui pelo Bruno Deminices, da UFSB. Ele pergunta ao professor Emílio, mas pode ser aplicado também à professora Zena, que poderá complementar a resposta. Diz o seguinte: não seria, ou pelo menos não deveria ser política de Estado estabelecer núcleos fortes de pós-graduação em zootecnia nas diferentes regiões? Não seria uma política de Estado definir do MEC, junto ao Ministério da Economia, a alocação de pesquisas docentes nas instituições que usem os recursos públicos? Digo isso porque estou em uma IFES que não tem pós-graduação em zootecnia, de modo que fica para tanto o Emílio quanto para a nossa diretora Zena. Fique à vontade. Primeiro, Emílio.
Bom, eu acho que, é como eu disse, pós-graduação é algo que a gente só faz se tiver gente na casa, né? Não tem decreto no mundo que cria uma pós-graduação sem ter pessoas na casa. Então, é muito importante que as universidades, aí quando eu falei no começo, é muito importante que as universidades tenham esse planejamento, e não apenas aquilo que vem de baixo para cima dos grupos. Eu acho que a universidade tem que planejar. Quando a Rural abriu um campus em Serra Talhada, uma das orientações que eu dei para a reitoria foi que fizessem concursos não específicos para determinada disciplina. Por exemplo, que uma disciplina de física não fosse botar um físico quântico nessa disciplina. Bota um físico, um cara que tem bacharel em física e seja um doutor em atmosfera, que possa ensinar climatologia, que possa ensinar outras disciplinas que venha a ter um doutorado na área, entendeu? Então, a gente precisa planejar melhor, desenhar melhor, criar meios para poder a gente investir corretamente. Veja, só, assim, bem rapidamente, a primeira pergunta que acabou de sair foi essa questão de orçamento. Eu digo para vocês, repito, insisto, repensem como é que nós podemos fazer para ajudar a própria CAPES, né? Porque não vai ser fácil daqui para frente manter orçamentos como foram, né? Eu e a Zena, nós juntos, a gente teve uma meta, não foi, Zena? De ter 50 mil bolsas novas em 5 anos, não foi 2007, 2012. Conseguimos. Graças a Deus conseguimos, porque hoje o tamanho da CAPES, ela é grande porque a gente conseguiu essas bolsas num tempo que foi favorável, e isso se mantém. Mesmo que corte 10% ou 5%, mas o total ainda é muito grande. Então, não pode ficar crescendo sempre e achar que o país, numa situação que está hoje, vai conseguir bancar qualquer coisa que a gente possa querer de crescimento. Não vai. É uma outra história. A gente vai ter que repensar como é que nós queremos nossas matrizes de financiamento daqui para frente. Diretora Zena, gostaria de complementar? Só complementar. Corroborando com o que o professor Emílio acabou de falar, nós também temos que fazer essas cooperações estratégicas, como nós estamos fazendo agora com o CONFAP, com as fundações de amparo à pesquisa. O que eu observei quando eu cheguei aqui, nós tínhamos sobreposição de ações. Nós não podemos mais ter sobreposições de ações, nem CAPES e CNPq, nem CAPES e fundações. Nós temos que ter um compartilhamento, sim, das ações. E esse programa que nós acabamos de fazer com o FAP, é justamente o que é estratégico no Estado. Eu posso conhecer muito bem a pós-graduação brasileira, mas eu não conheço o Estado. Quem conhece o Estado é a Fundação de Amparo à Pesquisa daquele Estado. Quem conhece a cidade, a região, é a universidade. Então, nós temos que juntar os atores envolvidos, tanto da universidade, quanto da Fundação de Amparo à Pesquisa, quanto a CAPES, para unir esforços nesse momento em que os recursos orçamentários, tanto federais quanto estaduais, estão cada vez mais escassos. Obrigado, Zena. Eu gostaria também de dar o testemunho da atenção que a CAPES vem dando à relação com as fundações através do CONFAP. O CONFAP possui um grupo de trabalho que trabalha as questões relacionadas à pós-graduação, e a ação vem sendo cada vez mais estreita, recebendo uma atenção muito considerável para a solução dos problemas estaduais. É tanto que durante esse período de tramitação da questão da portaria para os programas estratégicos, vem sendo de uma riqueza e de uma troca de experiência muito grande, e nós agradecemos essa atenção. Mas temos aqui uma outra pergunta para a diretora Zena, do André Silva, do PPG-CAN, lá do Pará. Ele pergunta, com relação ao PROCAD, como será a nova política para custeio dos PPGs? Outra questão relacionada ao PROCAD, muitas das atividades para 2020 foram paralisadas por conta da pandemia.
esse ano está praticamente perdido nas atividades de mobilidade, que são um dos pontos principais do programa. Haverá possibilidade de realizar as atividades após a pandemia, sem prejuízo aos anos posteriores, ou perderemos mesmo um ano de programa? Essa mesma questão vem sendo levantada com relação aos programas profissionais, uma vez que algumas dificuldades as empresas vêm tendo para manter ou apoiar esses programas que Zena poderia, talvez, contextualizar também nessa resposta ao André. Fique à vontade, diretora Zena. Ver se eu consigo ter memória para tanta informação. Eu penso o seguinte, em relação ao PROCAD, o grande prejuízo para a pós-graduação, devido à pandemia, não é 2020. Será 2021. Dá licença. Então, nós temos que ter um olhar, vamos ter que ter muito cuidado com os programas já implementados pela diretoria. Então, eu quero, depois, antes de terminar esse ano, ter um seminário com os diversos programas que estão em andamento na diretoria, e um deles é o PROCAD, principalmente o PROCAD Amazônia, onde se prevê a mobilidade, né, que o forte do PROCAD é a mobilidade, e esse ano nós não tivemos condições de implementar a mobilidade. Qual outro? Foi levantada a questão dos mestrados profissionais, Zena. Os mestrados profissionais, eu vi um questionamento da Estadual de Goiás, onde fala por que não se financiam os mestrados profissionais. Eu gostaria de responder que eu fui uma grande defensora da criação dessa modalidade aqui na CAPES, e é condição que ele não seja financiado. Para que a gente tenha outro olhar de financiamento, nós temos que mudar o Plano Nacional de Pós-Graduação. Porque mestrado profissional, ele só tem condições de financiamento público desde que ele conste em área estratégica, que é o caso da Defesa Nacional. Então, vai se começar agora um novo momento para o Plano Nacional de Pós-Graduação, e seria interessante que essa questão parta da academia para essa comissão, para que se possa discutir o financiamento ou não de programas profissionais. E aí tem que se alterar a essência do que seria o financiamento nesses cursos. Respondi, professor? Sim. Obrigado, Zena. Só temos uma última pergunta para encerrar, do Matheus Giombelli, lá do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia de Lavras. Ele faz a seguinte consideração: implementar um novo sistema para atribuição de cotas de bolsas aos programas representou um grande avanço e reconhecemos o esforço da CAPES para isso. No entanto, existem problemas metodológicos na execução do mesmo, que precisam de reformulação urgente. Por exemplo, o intervalo de titulação média de 2015 a 2018, utilizado para as ciências da vida, é muito grande, prejudicando programas que estão no extremo superior deste intervalo. A solução envolveria a adoção de um número maior de classes de estratificação dentro desses modelos. Há previsão de revisão desse modelo utilizado, professor Zena? Excelente esse questionamento. Eu, primeiramente, quero deixar muito claro, eu não tenho apego, amor por nenhum indicador, nenhum critério que foi utilizado nesse modelo. Como o nome diz, é um modelo, nós tínhamos que partir de algo, é um modelo. Eu sou em discussão junto à Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, alguns pesquisadores da USP, alguns pesquisadores da UFRJ, onde a gente já está revendo esse modelo de distribuição de bolsa, inclusive a estratificação.
a equipe da DPB, coordenada pelo Lucas Salviano e pelo Alexandre, nós já temos algumas soluções, algumas coisas já foram discutidas, e, inclusive, haverá a participação da Antifes e do Fórum de Pró-Reitores naquilo que a gente vai apresentar como correção da metodologia. Concordo que na metodologia nós tivemos equívocos, e todo modelo tem o seu equívoco, e que eu não tenho nenhum apego, nenhum amor para não alterar. O modelo ele tem que evoluir e atender de fato aquilo que ele se propõe, que é a correção da distribuição de bolsas. Então, nós já estamos, sim, trabalhando com a ABC, com a SBPC e com o Fórum de Pró-Reitores, revendo esse modelo de distribuição. Muito obrigado para a diretora Zena Martins, também para o professor Emílio, que também é ex-diretor. Perfeito. Por favor, Ronaldo. Coordenador Abelhudo, né? Mas veja só, eu tem uma pergunta que acho que está na página 2 do documento, que eu acho que talvez, se a gente tivesse uns 5 minutinhos para poder fazer, da professora Flávia, eu acho particularmente importante, porque à tarde nós vamos ter uma sessão com a DAV, falando de fusão de cursos, e acho que ela está perguntando sobre isso. Você se importa de fazer? A gente ganha mais uns 5 minutinhos de conversa? Por favor, Ronaldo, é que eu vi agora que tinha uma pergunta da Flávia, justamente da UFAM, que fala dos programas estabelecidos em fusão, se eles receberão algum tipo de auxílio de bolsa pela CAPES, já que isso é uma política de incentivo e consolidação aos programas. Se a professora Zena pudesse fazer algum comentário, nós agradeceríamos. Obrigado, Ronaldo. O que está acontecendo é que tem uma portaria da CAPES, e nesse momento a gente vai rever uma outra portaria. Estamos em uma reunião com a diretoria de avaliação para tratar dos programas PCI, né, os programas das forças ativas, mas a fusão de vejo que exista um incentivo. O que eu vejo é que ele vai deixar de perder bolsa e fomento no futuro. Porque se o programa não atende todos os critérios estabelecidos no modelo, por ele ser um programa pequeno, por ele não, ele vai perder bolsa. Então, o que nós estamos fazendo para incentivar a fusão? Os programas levam as suas bolsas, eles levam o seu custeio para um novo programa. Inclusive, alguns programas, assim que faz a fusão, vem para cá, a diretoria de avaliação nos informa, e a gente já transfere todo o fomento para um novo programa que originou da fusão dos programas anteriores. Não é que a gente vai aumentar o número de bolsas e custeio, mas nós transferimos esse custeio e esse número de novo programa, tornando esse programa mais robusto, digamos assim. Obrigado, Zena, pelas considerações. Ronaldo, teria mais alguma observação, por favor? Imagina, já meti o bedelho demais. Tá bom, obrigado. Que é isso, Ronaldo, é um prazer. Eu gostaria de reiterar aqui os nossos agradecimentos à diretora Zena, também ao ex-diretor Emílio Cantídio, chamando a atenção para um aspecto que a gente considera de extrema importância hoje para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, que é essa política que está sendo adotada pela CAPES, desses PDPGs, que é o caso do Amazônia Legal, que ontem a CAPES publicou o resultado oficial no diário para que todos tomem conhecimento do trabalho feito pela coordenação de avaliação do professor Emílio. Tive o prazer de acompanhar o professor Emílio nessa comissão. Logo mais estaremos com esse novo programa PDPG para os programas estratégicos para o desenvolvimento regional aí de cada estado, que será levado a cabo pelas fundações. E aí eu chamaria o Patrick para que ele abraçasse essa causa, para que a nossa sociedade colocasse a importância junto a cada fundação do quão estratégico é essa área
da zootecnia e dos recursos pesqueiros para o desenvolvimento econômico, que foi tão bem mostrado pelo professor Ronaldo na sua apresentação, mostrando assim a necessidade de contemplação dessas áreas dentro de um programa dessa natureza. Eu felicito a CAPES por essa iniciativa e torço, inclusive, diretora Zena, para que outros programas surjam, sobretudo para que essa grande massa que a gente tem de programas conceito 3, eles possam, de fato, dar um salto de qualidade e, sobretudo, em regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a gente possa transformar esses programas em doutorados. Eu creio que talvez valha a pena uma atenção especial para esta questão. Nós tivemos agora uma fusão, na verdade, dos mestrados que nós tínhamos aqui nas universidades integradas de Paraíba, Pernambuco e Ceará, criando um curso de doutorado em Recife, mas ainda tem 2 estados que é a maior rede e a mais antiga rede da CAPES, para que a gente possa, quem sabe, dar um salto de qualidade no próximo quadriênio e termos mais 2 programas de doutorado na região, reduzindo um pouco essas assimetrias regionais. Parabéns para a sociedade pela realização do evento. Deixo aqui os nossos agradecimentos e retorno a palavra para o Patrick, nosso presidente. Muito obrigado. Obrigado, professor Germano. Obrigado, professora Zena, professor Emídio. Foi uma grande satisfação poder contar com vocês aqui. Vocês já haviam sido convidados para a participação em outros eventos desse fórum e por questões de agenda e disponibilidade não havia sido possível ainda, então a satisfação que com esse evento online a gente pôde contar com a presença de vocês e com todas as informações que vocês nos trouxeram. Então, agora nós vamos fazer um intervalo para o almoço e retornamos pontualmente às 14 horas para a continuidade da sessão da tarde. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco.